não é que você vai substituir o seu time, mas você pode fazer com que o seu time, quando existe a contratação de tecnologias, existem o cálculo de ROI em cima da implementação daquela tecnologia dentro de uma operação, né? Em vez do meu time ficar ali respondendo coisas padrões que chegam de dúvidas, eu posso colocar o meu time de atendimento. Fora a etapa que também você pode usar ela para aumentar a conversão, né? Fala pessoal, começando mais um episódio aqui no ROIConcast, o podcast feito para você empreendedor, gestor de marketing, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje trouxemos uma pauta extremamente atualizada para a gente conversar, que é como que você pode usar a inteligência artificial no teu e-commerce, quais são as possibilidades, o que a gente tem de novo no mercado chegando e como isso pode mexer no ponteiro do seu negócio, ou seja, o que pode agregar com relação ao resultado financeiro também, né? Então, a gente está aqui com o nosso co-host, o Flávio. Boa. E aí, a gente não trouxe esse tema... Na verdade, eu fiz um com a Tati, convidada, falando de ChatGPT versus Google, né? Mas a gente não trouxe nenhum conteúdo um pouquinho mais aprofundado discutindo sobre, né, a aplicação da inteligência artificial ali para quem tá trabalhando no e-commerce, né? E a gente trazer um pouquinho de coisas que a gente tem visto, aplicado e o que a gente pode considerar pro futuro, porque às vezes a gente conversa com o time ali, né, de marketing ou até mesmo o gestor da operação de e-commerce e muitas vezes para ele ainda está na camada só do ou ouvir falar de ChatGPT, por exemplo, e às vezes nem usar o ChatGPT, a LLM em si. E tem uns que utilizam, cara, como se estivesse utilizando o Google, né? Como uma forma só de consulta. Sim. A ferramenta. Então, acho que dá pra gente trazer alguns insights aí do como que dá para utilizar, trazer alguma ideia de algumas ferramentas que dá para aplicar dentro do negócio. Legal? Pô, que legal. Deixa eu passar primeiro recadinho, né? Se você tá escutando a gente através aí do Spotify, não esquece de seguir o nosso canal do ROIConcast no Spotify. E se você estiver no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal e colocar aí, né, o sininho da notificação para receber os outros episódios. De forma costumeira, né? A gente sempre solta o ROIConcast todas as quartas às 11h45, mas se não for nesse dia e nesse horário, sempre vai ter semanalmente algum conteúdo para você, algum conteúdo que seja tendência, que esteja em alta, que realmente impacte aí para trazer novidade para o seu negócio. Legal. Ó, já para iniciar o tema, a gente separou aqui algumas dores principais. Você esqueceu de falar da Não, eu vou Vai com linkar? certeza vou linkar. Jamais vou esquecer de recomendar boas coisas aqui. Mas só para o pessoal sintetizar, o que a gente vai falar, pessoal, aqui dentro desse tema de inteligência artificial? Primeiro, para você que não sabe como usar no dia a dia, a gente estava discutindo sobre isso no outro episódio, que existe um tempo de adaptação, utilização daquilo. Então, tem empresas que levam mais tempo para aderir, né? E segundo, o medo da IA substituir o time ou virar um custo sem retorno. Olha que interessante. Então, são dois pontos aí que é com um ponto dúvidas. também, né? Às vezes, quando surge uma novidade, tem muita coisa que às vezes, cara, será que vai ser aplicável ao negócio, isso? E às vezes aquela mensalidadezinha ali de R$19,90 ali por mês fica por anos, né? É verdade. E sem a galera usar. É Eu acho que verdade. é importante entender isso. Porque, por exemplo, até indo para um outro mercado, né? A gente está lidando ali com CMOs, galera de marketing, e-commerce, mas quando a gente vai para a cadeira de um CTO, CIO, que é a galera de tecnologia, quando existe a contratação de tecnologias, existem o cálculo de ROI em cima da implementação daquela tecnologia dentro de uma operação, né? Então, Perfeito. seja para aumento de receita da empresa ou aumento de margem com reduções de custo, né? Então, acho que é um ponto importante. Legal, show de bola. Pessoal, antes de mais nada, não posso deixar aqui de fazer boas recomendações, como eu havia falado, né? Então, nós estamos aqui
com 2 produtos. Tem muito mais que isso da Lucal Chocolates, né? Que é o nosso patrocinador oficial aqui do Roy Concast. Então a gente sempre comenta aqui, se você gosta de ter aquela alimentação depois a gente vai falar né? Depois a gente manda pro Hal, falando que a gente criou um bordão da Lucal, principalmente para os gestores, né? Para premiar... Para premiar para o gestor não virar o quê? Não virar meme. Exato. Então, para você que quer premiar a sua equipe aí que tá batendo meta, né? Tá gerando resultado, poxa, de fato um prêmio, um chocolate fino, né? De qualidade, Exato. né? Então, só para você ter noção aqui, pessoal, ó, 0 adição de açúcar, 0 glúten, 0 lactose, vários e vários sabores diferentes, né, Flávio? Então, você pode até acessar o e-commerce, que você vai ter uma categoria grande lá de variedade. Vale muito a pena. Então, para você que busca equilíbrio e gosta de saborear um bom chocolate, né? É a nossa recomendação. Lá, né? Creme de pistache, creme de avelã, tem as barras também, né? De chocolate. Muita coisa. E aí eu confesso que o meu preferido, um dos, é o creme de pistache. Cara, para mim o meu preferido é o ovo de Páscoa Eu sei que não existe chocolate branco, né? Mas falando chocolate branco. Então é o chocolate branco com recheio de chocolate. Pra você ver. Então tem muita opção, pessoal. Ó, vai estar o link aqui. Tem o cupom, né? O cupom ROYCONCAST, né, Flávio? Que a gente deixa aqui. Experimenta, tenho certeza que vocês vão gostar. Coloca lá, ó. Cupom ROYCONCAST, 15% de desconto. Show de bola. Legal? É isso? Fechado. Legal. Então, a gente vai iniciar aqui primeiro pelo pilar de atendimento e respostas rápidas, né? Para conversão, né? Então, a gente sabe que a IA hoje faz parte de vários setores dentro de uma empresa. Vamos falar um pouquinho de cada uma que pode influenciar o e-commerce. Vamos começar pelo atendimento, então? Boa. Cara, o que dá para fazer de aplicabilidade, né? Para quem está escutando a gente dentro do contexto de atendimento. Então, existem diversas operações que possui um canal de WhatsApp como forma de atendimento. Você tem, às vezes, o inbox do Instagram como canal também de atendimento. E até mesmo, às vezes, você tem um time de televendas ali dentro da operação, que às vezes os clientes acabam ligando. O que acontece dentro do contexto? Não é que você vai substituir o seu time, mas você pode fazer com que o seu time ele trabalhe muitas vezes num atendimento que a gente pode chamar de atendimento N2, né? Então, um atendimento que precise mais de ser mais personalizado, com contato humano. Muitas vezes você pode utilizar até o seu time interno de atendimento para trabalhar numa estratégia mais voltada, né, a inside sales. Então, por exemplo, em vez do meu time ficar ali respondendo coisas padrões que chegam de dúvidas, eu posso colocar o meu time de atendimento. Por que eu tô linkando isso, né, Felipe? Pra gente ir naquela parte da dor ali de, mas a IA no atendimento vai substituir o meu time? Ou vai dar para aprimorar? E por aí vai. Então, o primeiro ponto se eu já tenho um time, eu consigo com a IA fazer com que esse time ele fique ocupado e desenvolvendo atividades que vão ser mais valiosas para o negócio. Então, por exemplo, você pode pegar seu time agora que ele não está ali no atendimento no formato de saque e você pode colocar ele para trabalhar em cima da sua base de clientes já. Então, e aí você incentiva o seu time com comissionamentos. Imagina aquele time ali que estava totalmente passivo, recebendo atendimento, você pode colocar ele ativo. Aí você clusteriza ali numa matriz RFM, por exemplo, se você já tem uma tecnologia de CRM, e você consegue entrar em contato de forma ativa. Aí, legal. Oferecendo novos produtos, às vezes muitas marcas estão aproveitando isso para desenvolver experiência. Então, como eu não preciso me preocupar nessa atividade operacional, eu posso desenvolver um evento que aproxima os clientes, posso desenvolver uma série de coisas. E qual que é o ponto que eu acho que é importante, né, Felipe, para quem não está muito conectado, é que com a IA e o desenvolvimento de agentes, a gente consegue desenvolver um atendimento que seja feito através de um robô, nesse sentido, porém com uma linguagem mais humana, que fale de acordo com a linguagem da marca. Legal. Né? E
até mesmo se vocês quiserem, vocês podem ir lá no site da Ciclo e testar que a gente tem a nossa própria IA, que é a Lia, e ela vai falar como se fosse uma consultora de marketing. Perfeito. E vai agendar uma reunião, tá? Sem que necessariamente a gente precise ficar ali. E aí depois a gente entra numa camada mais humana nossa, que é uma camada mais consultiva, né? E aí se a gente for pro... A gente está falando no caso de uma empresa B2B, mas quando a gente vai pro caso de uma empresa B2C, a demanda de atendimento ela é muito alta, às vezes em vários sentidos, né, Felipe? Você tem ali no período de grande sazonalidade, por exemplo, Dia das Mães, Natal, Black Friday, onde aumenta os pedidos, e se começa a ter problema na sua operação e começa a aumentar esses tickets de atendimento? Será que você vai ter que dobrar a sua equipe? E se é um atendimento de algum problema de algum cliente, chegar meia-noite, você vai conseguir responder ou todos aqueles tickets de atendimento vai ser respondido só no outro dia, 9 da manhã? Então, são pontos que a IA, além de controlar os custos de uma operação e tornar mais escalável o atendimento, ela consegue trazer uma experiência boa para o cliente. Porque o cliente ele consegue ter suporte que a gente chama de 24/7, né? Então, a partir do momento ali que a gente tem os canais plugados e conectados à IA, a gente consegue ter esse tipo de resultado. E aí você vai mensurar de várias formas, né? Então, qual seria uma forma de você medir que uma IA, por exemplo, de atendimento, ela está dando bom resultado? É que a cada suporte de atendimento, essa IA ela já seja programada a enviar um CSAT. Perfeito. Por exemplo. Por que o CSAT, né, e não o NPS nesse caso? Porque o CSAT ele é a pesquisa de satisfação que ela mede os pequenos contatos que o cliente tem com a marca. Entendeu? Então, o CSAT é a melhor forma de você medir os pequenos contatos. Tá? Perfeito. Então, eu iria medindo isso. Então, por exemplo, mede antes de você ter a IA implantada e mede no pós, para você ver se melhorou a satisfação do cliente, para tirar dúvidas. Outro ponto de atendimento, Felipe, que é legal de agendar, então, que aí você consegue reduzir até esse volume de dúvidas que os clientes muitas vezes têm, que é, de forma preditiva, você ir mandando os status do pedido do cliente. Legal. Pô, eu executei um pedido. Pô, manda no e-mail, manda no WhatsApp, manda no SMS. Não fique esperando o cliente acessar a sua plataforma de e-commerce para ter um status do pedido. Claro. Ainda mais, por exemplo, o público mais velho, às vezes ele não é tão tecnológico de acessar um site depois do pedido. E às vezes ele acaba tendo mais dúvidas. Só que ele utiliza um WhatsApp, por exemplo. E aí isso daí pode sanar as dúvidas, né? E aí, quando você manda... Que louco, né? Quando você vai pensando nisso, né? Um dos custos mais escondidos de uma operação de e-commerce, a gente já conversou com vários gestores, quando ele olha para a EDRE, é o custo logístico. Aí vamos supor que, como você não tem esse status preditivo, e se seu cliente saiu do endereço dele, foi fazer alguma coisa e não está na casa? O que isso vai virar? Uma logística reversa, que, por exemplo, vai voltar o produto para o estoque ou vai ficar lá na logística da empresa, que presta serviço para o seu e-commerce, e aí ele vai fazer a entrega no outro dia, novamente, do mesmo produto. Isso daí envolve um custo, né? Quando vai e volta, não está no endereço, gera também um conflito com o cliente de estava, não estava no endereço. Então, sempre que você manda de forma preditiva, é importante, né, que você acaba reduzindo esses tipos de ruídos. Isso na etapa de atendimento é muito importante, fora a etapa que também você pode usar ela para aumentar a conversão, né? Então, a gente vê hoje casos onde a gente consegue fazer um treinamento da IA, por exemplo, para que ela conheça o negócio, para que ela consiga talvez também dar sugestões de compra para o cliente, né? Ou seja, ela aprende o que se tem ali dentro do site, ela aprende sobre os produtos, aprende sobre o contexto, né? E você consegue trabalhar com o nível de recomendação também, né? Nesse diálogo, né? Então, eu vejo nessa camada inicial, que é o ponto de contato inicial com o cliente, né? Do atendimento, você transformar o processo de atendimento mais humanizado, porque a gente sempre comenta que sai do modelo que foi trabalhado anteriormente, né? Que
tinha muita operação de chatbot, né? Que era mais sim ou não, por aqui ou por ali. E a gente vê que a interação com a IA ela é mais humanizada, embora seja uma tecnologia, ela tem uma linguagem mais humanizada, mais adaptada a cada cliente. É que, por exemplo, apesar da gente achar que, por exemplo, um ChatGPT, uma Perplexity da vida, eles são inteligentes, e aí vai para a fase inicial de quem vai implementar uma tecnologia de IA, algo do tipo, e depois fazer uma automação ali, N8N, com ChatGPT, com Perplexity, essas ferramentas. Compreender que, por exemplo, a IA hoje, ela não pensa ainda, né? Então, por exemplo, já tem algumas pessoas desenvolvendo soluções para que a IA ela pense. Porque hoje todas essas ferramentas que são as LLMs, elas trabalham com a consulta de informação. Ela é como se fosse um Google mais evoluído. Ela precisa de uma base de dados, porque ela trabalha, Felipe, é a tecnologia que é chamada de Transformer, né? Ela funciona como um Transformer. Ela transforma palavras em números para buscar um determinado significado daquilo. Então, não necessariamente ela pensa sobre isso. E aí um ponto importante que, na etapa inicial, né? A pessoa deve estar pensando assim, tá, mas como que eu vou implementar isso? O primeiro ponto inicial é que, pelo menos, você traga os dados que você tem para dentro, né? Da plataforma, fornecendo para ela ficar mais inteligente. Então, igual você comentou disso de aumentar a taxa de conversão e as vendas, né? Então, como que dá para fazer com isso? Cara, integrar o catálogo da loja, do ERP, com a tecnologia, para saber o que está disponível, o que não está disponível. Você trazer para dentro também os dados ali do CRM, do CDP, para o quê? Para que essa IA ela consulte qual que é o comportamento de compra daquele cliente. E começar a prever isso. Senão ela não... Por mais que ela consiga consultar e trazer algumas coisas, ela não vai conseguir ter uma efetividade na taxa de conversão se ela não tiver dados. Legal. Entendeu? Cara, faz muito sentido. E aí, partindo para um próximo degrauzinho aqui que é importante, que a IA também é aplicada no marketing, né? Então, não só na etapa de atendimento, ou uma etapa de pré-venda, a gente tem ela aplicada na fase de marketing para segmentar, para gerar copy, para gerar mídia. Quais tarefas aí o marketing, né, pode aproveitar a inteligência artificial também? Por exemplo, não sei se você viu lá, o próprio Mark Zuckerberg, ele comentou que vai ter uma IA no Meta, né? Meta que, cara, vai plugar lá na conta bancária lá e vai fazer tudo, 100%. Eu tô esperando várias coisas dele há alguns anos já. Tô esperando o multiverso, não chegou ainda, o multiverso. Ficou naquilo, mas assim, cara, Nossa, a ideia... você desenterrou isso aí. Ninguém lembra, pô. É só você mudar o multiverso, foco. não, era metaverso. Metaverso. Puta, multiverso é dos Vingadores. Mas cara, ele tinha prometido isso, mas às vezes é papo pra acionista, né? Mas, assim, em tese... A ideia que a gente sempre comenta aqui, cara, acho que a gente já tá comentando mais de um ano isso, né? Que é, por exemplo, a parte de segmentação, Felipe. Qual que é a forma de você deixar... As plataformas de mídia, ela já tem uma IA e um machine learning interno. Então, você vai pro Google, por exemplo. Recentemente teve Search IA lá lançado, né? Então, a campanha de pesquisa padrão que você comprava a palavra-chave, hoje em dia você já cria uma campanha de search de IA. Então, baseado em alguns termos ali para long tail, por aí. Então, esse daqui é um ponto. Você tem a PMax, por exemplo, que é uma... Hoje, né? Eles estão abrindo a PMax. Então, nesse mês aqui de maio, eles já começaram a abrir, porque antigamente não dava para você ver coisas internas. É só para o pessoal reforçar essa mudança. Você não conseguia ver, por exemplo... Qual era o canal que a PMax estava vinculando para gerar, por exemplo, uma conversão ou uma ação ali. E, igual você comentou, até os termos, até as palavras-chave usadas. Não, e tem, por exemplo, a PMax, agora que abrir, ela vai ter um relatório de fluxos para você entender, por exemplo, o cliente ele viu no YouTube, no search, no display,
o criativo, e qual foi o caminho dele de conversão por impactos disso. Então, eu acho que é bem legal, cara, mas antigamente era uma... Isso já está ativo, né, pro pessoal Eu entender? acho que vai ser... Vai ser lançado. Cara, acho que dia 5... Que dia que é hoje? Hoje é dia 13 de maio de 2025. Eu acredito que já lançou já isso. Legal. Então vai exibir o relatório e você consegue ver isso dentro. Que antigamente, né, para quem faz a parte de mídia, teve gente que não conseguiu... Cara, eu acho que a gente conversa até com o pessoal de outras agências, né? E a galera teve um baita de uma dificuldade de fazer a PMax performar. Lá na Ciclo a gente não teve esse problema, teve até gente que perguntou pra gente, né? Da mudança, né? Como que foi de Smart Shopping ali pra PMax e tal. Cara, a gente não teve dificuldade nenhuma, porque já nos clientes da Ciclo, a gente sempre integrou o CRM à base de dados dos clientes no Google Ads. A gente sempre trouxe os dados ali do site, cara, tag bem feita, integração. Cara, todas as plataformas que a gente teria de captação de dados, a gente deixa plugado dentro das contas dos clientes, para sempre trazer essa inteligência. Então, os nossos clientes, quando houve a migração lá em 2021 para 2022 de Smart Shop, né, que você já não tinha o Google Shopping que você conseguia controlar os produtos, mais Smart Shopping e PMax, os nossos clientes, por exemplo, aí a gente fala pela gente. Eu não vi os nossos clientes terem problema com esse tipo de... Não, eu também não lembro disso. Muito pelo contrário, a gente tem muito projeto que as campanhas de PMax entregam um resultado incrível. Mas, por exemplo, é o que a gente sempre comenta, que cara, vai desenvolver um trabalho de mídia com alguém, ou esse especialista, ele vai cuidar e estar em conjunto com o time de CRM, junto... Ou se ele não cuida disso, você precisa ter alguém responsável que vai trabalhar junto. Porque hoje, mídia sem CRM, sem nenhuma tecnologia, cara, eu acho impossível de dar resultado, bom resultado. Perfeito. Eu acho que a performance sempre vai ser ruim. Então, para quem tá ouvindo a gente, né, quer trabalhar bem com mídia e utilização de inteligência artificial, as próprias plataformas hoje, elas já têm interna, elas vão aprimorando, só que você precisa ter a camada de dados. Perfeito. Entendeu? Porque o que acontece muito? Às vezes não tem nem o API Server instalado. Eu tô indo para coisas básicas, tá? Que eu acho que é legal, né? Quem tá ouvindo a gente, ver se, Sim. Por exemplo, trazer uma implementação, Felipe, mais técnica aí para quem está ouvindo a gente. O padrão de configuração, geralmente é a pessoa, ela pegar ali o JavaScript, e aí tem o Tag Manager, e aí ela utiliza o container padrão do GTM para esse tipo de implementação. E ela vai fazendo através de configuração de browser, e por aí vai. Aí você tem um ponto que eu vou pegar o dado de navegação do browser. Quando você vai em conjunto trabalhando através do server, ou seja, do servidor, do container de servidor dentro do GTM, você começa a pegar dados voltados já ao banco de dados interno. Perfeito. Então, o ideal é você ter os dois juntos trabalhando. Então, desde ali, se você está trabalhando no Meta da vida, vê se está instalado tanto o Pixel quanto o API, por exemplo. Você vai para o Google Ads, vê se está instalado a tag, quanto também API. Então, tudo isso faz com que, por exemplo, os nossos clientes, quando a gente vai para essas campanhas mais inteligentes, eles não tiveram problema, porque desde o início a gente sempre faz esse trabalho de, cara, vamos ver etapa por etapa de dados, porque isso daí vai deixar inteligente a ferramenta. Outras coisas, Felipe, que dá para, por exemplo, também deixar de inteligente as campanhas. Agora a gente pode ir para a camada mais criativa também. Hoje é possível, então, por exemplo, aí já indo para uma camada mais avançada, né? Dá para criar, por exemplo, automações via N8N, integrando as plataformas de mídia, para elas fazerem análise das copies que funcionam, por exemplo. E desenvolvendo isso. Vou falar de semi-automática, porque o que eu acho ideal? É sempre na última etapa, antes de deixar a tecnologia fazer sozinha,
é ter um fator de observação humana para ver se aquilo faz sentido ou não. Perfeito. Por que eu quero dizer isso? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você trabalha numa... E aí você vai treinando. Eu acredito que no futuro, conforme você for treinando, vai aperfeiçoando até o ponto que talvez você olhe 10% do trabalho. Uhum. Se sua marca, por exemplo, ela tem um posicionamento mais de exclusividade, de luxo, algo do tipo, bem provavelmente você vai ter que estar sempre avaliando qual que é o tipo de texto e conteúdo que ela está produzindo. Uhum. Porque senão, imagina, eu começo a delegar só para IA fazer 100%, e aí o que pode ocorrer? Eu começo a ter um conflito de posicionamento da minha marca. Porque a IA ela vai querer entregar a performance. Uhum. Só que e se só a sua performance ela dilui o posicionamento da marca? Aí você começa a ter um conflito do público que você começa a atingir. Entendi. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, você consegue desenvolver ali automações N8N, pluga com base de dados proprietária, que é sua. Às vezes, quando a gente fala de base de dados proprietária, pessoal, às vezes você pode integrar o Google Drive, né, Felipe? Sim, com certeza. Onde você tem muita informação, tem planilha, tem PDF, tem doc, tem muita coisa para ela consultar, né? A gente, por exemplo, integrou lá na Ciclo super simples. A gente usa. E dá para fazer até várias coisas que a gente já está testando e implementando, que é, por exemplo, desde uma conversa que você tem com o seu time interno de marketing, em vez de cada um ter que entrar e desdobrar a tarefa, é fazer com que a IA faça isso dentro das ferramentas de gestão. Fiz aqui a call aqui com o meu time aqui no Google Meet. Ela conseguir dar as prioridades da tarefa. De acordo com o diálogo que foi falado. E o mais importante que... Cara, a gente já ouviu isso de várias operações, né, Felipe, de e-commerce. É que sai membro do time ou troca fornecedor. E aí, o que acontece com o gestor? Ele perde o mais importante, que é histórico. Ele não sabe, desde o ano 1 da operação, em 10, 5 anos, ele não compreende o que foi tendo de mudança, o que funcionou, o que não funcionou. Então, a IA... Então, por exemplo, lá na Ciclo, internamente a gente usa uma tecnologia que é o TLDV. Para o quê? Para que cada conversa a gente consiga ter registro, o registro. Então, cada call com cliente, cada call interna, a gente vai registrando isso para que isso daí fique traga mais inteligência para nossa operação. E principalmente, né, vamos supor, alguém ficou doente e não consegue trabalhar na semana. Cara, a gente consegue consultar o que essa pessoa estava fazendo, o que foi discutido com ela, o que ela implementou, o que ela não implementou, o que vai ser implementado. Para o quê? Para que o cliente não seja prejudicado de, esqueceu. Teve uma informação que passou. É que dependendo da reunião, são tantas ideias e tantas iniciativas que se não tiver um registro daquilo, às vezes as pessoas podem se perder, né? Posso dar um exemplo? Às vezes a pessoa vai falar assim, mas Flávio, aqui é todo mundo presencial e a gente não faz call. Existe uma tecnologia que você pode... É um pouco... Dependendo, assim, não vale a pena para alguém, mas, assim, se fizer sentido para você, tem uma tecnologia que chama Cloud Note. Você pluga isso no seu smartphone, você pode deixar ali na sala de reunião, no notebook, por aí vai. Você integra ela com qualquer... você pode integrar com o ChatGPT, Perplexity, tem N outras ferramentas. Então, pluguei isso. Aqui só acontece reunião presencial porque todo mundo trabalha presencial. Deixo isso daqui na sala e vai anotando. Então, imagina, cada discussão ali que está sendo falada na reunião, os objetivos, as metas, as atividades... Ele vai registrando. Vai registrando isso dentro da IA, vai armazenando e automaticamente, se você tiver um fluxo, aí vai sendo desdobrado em plano de ação para cada pessoa do seu time. Então, se você tem curiosidade, vai lá, Cloud Note. Tem gente que usa isso daí com um time de vendas externo, Felipe. Então, por exemplo, o meu time de comercial, ele tá em campo. Ali com cliente. Com cliente, fazendo ligação ou faz reunião tal com o cliente. E acaba utilizando isso para, treinamento interno também. Muito bom. Porque senão fica muito confuso, né? O que foi discutido com o cliente, o que foi falado. Então, é uma solução, cara. Tipo assim,
hoje em dia não é tão barato, né? Então, por exemplo, acho que é R$1.000, alguma coisa assim. Parece não sei se você já viu, um cartãozinho que você coloca assim atrás da Essa eu não sabia. celular. Essa não. Bem legal. Essa eu tô conhecendo agora aí Cloud com Note. você. Então, se você tem curiosidade, coloca aí no Google aí. Tem na Amazon, na Mercado Livre, acho que tem também. Então, tem isso. E, cara, acho que para time de marketing também tem os criativos, né? Também. Eu ainda acho meio... Apesar de ter uns que é muito, muito legal, os criativos desenvolvidos de IA, eu acho que tem uns que ainda é meio... Não são tão bons Engessado, assim. se diz. Talvez. Por exemplo, tem uma página que eu acompanho, Criativos do Futuro. Acho que já até mandei para vocês. Cara, é muito legal que eles desenvolvem. Mas eu acho que tem alguns objetivos específicos para utilizar aquele tipo de criativo. Você não acha que na parte do criativo, desculpa, você tem a questão da intuição também ali da pessoa? Porque assim, existem muitas etapas que elas são mais pragmáticas, né? Agora, a parte criativa, você tem a mão ali de cada um, né? A gente já teve, por exemplo, uma experiência de ter 5 designers seniors, por exemplo, fazendo criativo, onde ambos são seniors, só que no final das contas, o desenvolvimento final de cada criativo não ficava igual para a mesma empresa, por exemplo. É que eu penso, por exemplo, quando a gente fala criativo, eu não penso no criativo design. Eu penso, quando eu penso em criativo dentro do marketing, eu penso na solução criativa. Perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, vou utilizar a IA, por exemplo. Algo do criativo. Para ser criativo. Em qual camada isso vai ajudar? Às vezes, por exemplo, eu posso fazer um criativo com uma pessoa real, porém, a locução ser a IA. Que nem a ferramenta lá, Eleven Labs. Que é uma ferramenta, nossa, muito legal, cara. Que cria uma locução... você consegue até utilizar a sua própria voz, né? Então, por exemplo... lembro que a gente tava vendo. Você grava a voz... E aí... Na hora que você transcreve ali, por exemplo, ela utiliza a sua voz. E o que é legal, por exemplo? Às vezes, tem uma pessoa que ela sempre participa da locução do criativo, só que naquela semana ela não consegue. Às vezes é uma solução criativa para que o time consiga usar algo sem a utilização da pessoa. Perfeito. Porque a pessoa não vai conseguir estar presente. Então, eu acho que dá para testar isso. Entendeu? Então, eu acho que é muito mais utilizar as ferramentas como solução criativa. E não... É o que eu sempre discuti com o time, né? Eu acho que, por exemplo, um bom criador, querendo ou não vai ser não é o pincel que faz a diferença, né? No trabalho dele. É a pessoa que tá fazendo. Porque, por exemplo, hoje você tem o Photoshop, você tem Figma, você tem Canva. Às vezes um designer pode fazer um puta de um trabalho no Canva, enquanto uma pessoa que tá ali numa plataforma mais complexa, ela pode fazer um trabalho que não é tão bom. E aí, sempre pensando no objetivo, né? A solução criativa que ela não movimenta receita para o negócio, no final das contas, ela não é estratégica. Faz sentido. Para a empresa. Não gera um impacto para o negócio, cara, pode ser incrivelmente apreciado visualmente, mas se não der resultado, acaba não fazendo sentido, né? Bom, acho que a gente passou aqui alguns insights aqui que dá para fazer para a área de marketing, né? Fora como, por exemplo, eu ainda vejo, Felipe, a galera utilizando muito o ChatGPT, igual eu já comentei para vocês, como chat igual o Google, né? Pega um textinho e tal. Cara, o ideal é sempre você ir treinando ela, né? Então, por exemplo, quer dar um passo inicial do ChatGPT? Cara, cria um mini agente ali com documentação, com comandos, com uma série de coisas. Senão ainda você fica muito no básico, né? Exato. E aí tem outras formas, né? Por exemplo, cara, das IAs, que nem para estudar, eu já cheguei a mostrar para vocês também. Eu gosto muito de utilizar o Google LM, cara, notebook, para estudar. Porque ele consegue consultar
buscador, site. E é legal que ele... Cara, ele cria até o podcast hoje em dia de 5 minutos. Que eu até mostrei pra vocês. Eu vi. Como se fosse... Eu vi. Então, por exemplo, para quem quer estudar, buscar alguma referência, você pode utilizar o Google LM ali, você gera um áudio como se fosse um podcast com conversa de 2 robôs. E aí ele gera os insights daquele estudo. Então, para quem, por exemplo, não consigo sentar aqui para ler algo, às vezes, Felipe, eu quero... Cara, recebi lá o relatório da agência de marketing. O que eu posso fazer? Eu posso subir no Google LM, isso, e peço ali pro... Tô sem tempo de ler, eu mando pro Google LM e aí eu ouço a discussão deles, peço para gerar mais insights. Ó que legal que dá para fazer. Pego o relatório aqui que a agência me mandou, o Dash, jogo no Google LM, peço para ele buscar referências de soluções criativas baseado nos problemas e em novas implementações e peço para, ali no botãozinho, criar um áudio podcast. E aí eles começam... Eu lembro que você estava me mostrando, ele começa a fazer uma discussão, né? E no futuro vai dar até para você entrar para discutir. Então, ó que legal. Então, por gestor... Calma aí, dica pro pessoal anotar, Google LM. Google LM Notebook, você vai lá... cara, dá pra você faz o upload lá do arquivo, pede aí pro Google buscar referências e estudos de novas estratégias, pede pra ele gerar um áudiozinho, cara, e aí você como gestor, você vai ter uma baita reunião com o seu time, com a sua agência, com novas estratégias. Porque senão fica muito naquilo, né, cara? Eu acho que assim, o trabalho, cara, não precisa ser só com a Ciclo, você pode trabalhar com qualquer outro fornecedor e por aí vai. Eu acho que o que enriquece, Felipe, é sempre quando existe... Os nossos maiores cases na Ciclo é sempre quando existe um trabalho de 4 mãos. Sim. É o nosso time entregando boa performance junto com o cliente entregando a boa performance dele. Legal. Não deleguem, sendo bem sincero, não deleguem 100% das ações de marketing para nenhum fornecedor. Porque senão é melhor ele virar seu sócio. Você não concorda comigo, Felipe? Porque de fato assim, por mais que você tenha os especialistas, empresas que vão te apoiar nos processos de marketing, cara, não tem como a pessoa abrir mão internamente da inteligência do marketing da empresa dela. Então a gente recomenda que tem que ser um trabalho que a empresa precisa fazer com as empresas parceiras. A partir do momento que você delarga, vamos chamar dessa forma, para frente, uma. Você tem a situação que não dá certo, né? Quando não funciona mesmo, porque não há conexão, não tem nenhuma visão estratégica da empresa. E você tem um outro ponto, que é quando dá certo, no sentido do que você não sabe nem por que dá certo. Tá funcionando, mas tá tudo na mão de alguém, de fora. Por exemplo, que nem eu citei aqui do Google LM. Não é obrigação de todo mundo entender todos os termos de marketing, cara. Tem muito gestor de dono de e-commerce que, às vezes, ele veio de um outro mercado e aí, cara, para ele é difícil compreender as coisas. Então, essa ideia que eu dei do Google LM, às vezes você pode pedir pro Google LM te ensinar o que aquele relatório tá falando. Com certeza. O que é cada métrica, o que cada métrica impacta. Porque senão... Qual que é o pior gestor? O gestor que ele é o cabeça dura. Ele parece que é burro, né? Fiz até um texto, né, disso. Porque, por exemplo, ele não ouve sobre os termos, ele não quer escutar, e aí ele acaba opinando de algumas coisas que ele não entende. Então, a melhor forma dele é... Cara, como tem essas ferramentas hoje em dia, fica muito fácil de você entender um assunto complexo de um jeito mais... tranquilo. Com certeza. Pessoal, tá gostando desse episódio aqui? A gente sempre pede, né, para você deixar o seu comentário aqui no YouTube ou, né, em qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo, que é muito importante, né? Então deixa seu comentário se você tá gostando, deixa seu comentário também, deixa no comentário também que tipo de assunto você gostaria que nós trouxéssemos aqui no podcast? Posso falar para eles comentarem? Qual que é a IA, a LLM hoje que você mais utiliza? Então, legal. O que é legal que eu tava estudando, né, Felipe, de IA pra galera compreender. Por exemplo, a gente que tá na camada de serviço todos os dias, onde que a gente deve se atentar da utilização de IA? É na 4ª camada que a gente chama na camada de aplicação ou aplicativos.
Quais são você sabe quais são as camadas hoje? Explica do ecossistema de IA? Explica pra gente aí. Ó, o ecossistema de IA hoje, ele tem 4 camadas. Então, a primeira camada é a camada dos hardwares. Então, qual que é a camada do hardware aí? Servidor, infraestrutura. A base é a placa de vídeo. Então, você tem NVIDIA, você tem um monte de plataforma dentro da... Plataforma se diz... Não, você tem um monte de componente aqui. Aí você vai para a segunda camada. Qual que seria a segunda camada? Software. Não, a segunda camada é os servidores. Então, por exemplo... Você parte da... entendi. Você tá vindo de trás para frente. Você tá vindo desde os componentes, os servidores então, AWS, legal. Todos o Google... Cara, qual que é o do Google, cara, que compete com a AWS? Google Cloud. Então, beleza. Aí, agora eu vou para a terceira camada. Terceira camada é a LLM. Perfeito. Que são as IAs generativas. E aí, na onde a maioria das pessoas precisam se preocupar é na onde? Na quarta camada que você diz, que é na a aplicação. Que é, por exemplo, o que eu vejo que pode acontecer? Cara, com as LLMs, eu vejo cada vez mais a possibilidade das empresas desenvolverem os próprios softwares internos para que são os IAs verticais. Eu acho que isso daí vai matar muito SaaS, na minha visão. Que é, por exemplo, veja eu ter que ali contratar uma plataforma que ela foi feita para atender 300 tipos de empresa, eu posso ter a minha interna. Legal. De acordo com a minha necessidade. Então, antigamente que eu iria pagar um SaaS, um MVP inicial, gastar 50 pau, cara, eu posso gastar 5, 10 mil desenvolvendo o meu. Então, para você ver, algumas tecnologias que criam softwares, pelo menos o framework, ele tem a Lovable, que você, cara, manda um comando, ele cria um micro SaaS ali para você e você consegue testar aquilo dentro da operação. E aí você vai plugando as LLMs. Por que eu tô comentando isso, né? Cara, não caia na besteira de que você não vai ser uma empresa de componente. Você não tá lá na China, lá, extraindo minério para... Você não vai competir com uma AWS, por exemplo. Você pode competir, mas, cara, eu acredito que vai ser muito custoso. Porque tem muitas operações que não vai nem valer a pena você montar o servidor interno. Sim. Às vezes é mais barato você alugar por conta da escalabilidade. Você não vai ser a LLM. Quanto que custa, Felipe, desenvolver um OpenAI ali que tem os caras mais... Não faz sentido, né? Já tá pronto, né? Já tá pronto. E dentro do time da OpenAI você tem os caras mais ferrados de PhD, Harvard, engenheiros. Cara, galera que, cara, são os melhores do mundo. Pra que você vai perder tempo tentando competir com esses caras e desenvolver isso? E aí você vai pra camada onde é importante, que é como que eu desenvolvo aplicações para o meu negócio? Que daí eu acho que é importante. Ou você... Flávio, eu quero fazer. Aí eu vejo alguns caminhos. Ou é você aprendendo Python ali. Aprendendo sobre plataformas de automação, tipo N8N. Aprendendo engenharia de prompt. Engraçado, né? Hoje em dia tem o termo, né? Os engenheiros de prompt. Já inventaram esse termo? Já inventaram, pô. Tem a galera que se forma hoje em dia pra ser engenheiro de prompt. Caramba, que saber, mudança. Porque é engraçado que existem sequências específicas que precisam ser priorizadas dentro de um prompt para que a LLM ela desenvolva quase que 100% de acordo do jeito que você quer. Tem que saber o que você vai determinar ali para ela. Porque senão manda um comando ali e fica tudo torto, né? Cara, que interessante, né? E pessoal, recado aqui rápido para você, ó. Se você tem um e-commerce, tá? Se você é empreendedor, gestor aí de marketing, e-commerce, está numa operação buscando formas de crescer, receita, ter melhor retorno de investimento, ajudar a crescer, né? Na verdade, o índice de fidelização de base de clientes, índice de recompra. Todos esses assuntos a gente sabe que move o ponteiro do negócio. Então eu quero te convidar a conhecer a Ciclo E-Commerce, a nossa assessoria especializada
em operações de e-commerce. Vai estar o QR Code aqui e o site também, ó. São mais de 300 projetos, muitas marcas incríveis passaram, então GoPro, Motorola, TVZ, Shiseido, nossa, várias, né, Flávio? NARS, Laura Mercier. Cara, várias, né? Então, assim, desde segmentos com ticket médio mais amplo, né? Baixo para escala, até empresas no segmento de luxo também, tá? Então, tem muito case legal. Se você acessar o nosso site www.cicloecommerce.com.br, você vai conseguir conferir. São mais de 75 milhões faturados, somando algumas operações de e-commerce, mais de 5 milhões de investimentos de mídia administrados. Então é muita coisa. A gente realmente tem uma base, né, de dados, né, do que a gente vivenciou muito grande. É legal também pra galera entender, né, o que a Ciclo faz, né? Então, a gente trabalha em algumas camadas, desde essa parte de mídia paga mais tradicional, gestão de influenciadores também. Ó, se você tá precisando, né, desenvolver estratégias com criadores de conteúdo, nosso time também é especialista nisso. Porque às vezes a galera acha que é muito compra de mídia, é só Facebook Meta. Ela é uma das, né? Quando a gente fala de investimento em mídia, é uma das, né? Tem outro também, eu preciso aumentar a performance dentro dos marketplaces. Mercado Ads, Shop Ads, Amazon, são frentes que a gente atua hoje com muitas operações. Então, se você tem interesse, né, em conhecer essas soluções e conhecer os cases, faz o contato com a gente. Novamente, tá o QR Code aqui, o site da Ciclo, www.cicloecommerce.com.br, e a gente, obviamente, vai ter o prazer aí de conhecer a tua operação e poder ajudar. Pô, e Felipe, eu acho que é legal, até você mesmo que tá ali junto com o Alan, né, no dia a dia, falar um pouquinho da IA aplicado nos dashboards, né? Pra galera entender como que é utilizado no dia a dia isso para resolver problemas. Cara, que legal, né? Há um bom tempo, a gente testou muita ferramenta de dashboards para operações, né? De e-commerce, operações digitais, né? E a gente, obviamente, há um ano e meio aí, conseguiu padronizar uma estrutura legal lá. Então, hoje, o que a gente faz, pessoal, que é muito interessante, todas as fontes de dados hoje, elas são conectadas. Então, nós estamos conectados às plataformas de e-commerce dos clientes, estamos conectados ao Google Ads, ao Meta, a plataforma de CRM, tudo em um único lugar, tá? E o Analytics, né? Então, hoje, em vez de você fazer aquela gestão muito separada, né, Flávio? Então, eu tenho que olhar ali no Analytics, depois na plataforma de mídia e afins, a gente centralizou tudo. Por quê? A gente sabe que para quem está no e-commerce, tem sempre aquela diferença, né, de dados captados no Google Analytics versus o faturado real na plataforma, por questões de aprovação de pedido, cancelamento e por aí vai. Então, faz com que a gente tenha uma visão clara da real taxa de conversão, do real retorno de investimento, tá? Dito isso, quando nós temos isso visualmente organizados, né, a gente aplica a inteligência artificial para ajudar a gente a gerar insights numa velocidade maior. Então, uma coisa é o ser humano pegar o dash e fazendo as análises de forma manual. Fragmentada também, né? Por mais que o dash já esteja pronto, você compara lá ano a ano, mês a mês e por aí vai, você tem a possibilidade de acelerar essa análise. Vou dar um exemplo muito interessante. Dentro da tecnologia, existem os agentes digitais específicos. Então, por exemplo, eu posso criar um agente que ele só analisa performance de campanha no Google ou de mídia. Outro, ele analisa, por exemplo, produto. Outro analisa ruptura de estoque para ver o que está acontecendo, quebra de grade, performance individual de produto. Então, esses agentes, eles geram essa análise em uma velocidade rápida, a ponto do nosso time já ter isso em mãos para montar um plano de ação e conseguir executar. Então, era algo que, por exemplo, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, não tinha isso. Era muito manual, né? Embora sempre teve tecnologia, mas tinha que analisar planilha daqui, planilha dali. Cara, assim, isso já foi. Outro ponto muito legal é você ter uma noção visual e prática de projeção de resultado de faturamento, retorno de investimento e controle de orçamento. Cara... Pô, e para mim, por exemplo, o mais legal é quando
principalmente e-commerce, que é produto físico, porque a gente já atendeu e atende e-commerces, por exemplo, que é venda de serviço, né? A loja ali acaba vendendo um serviço, uma depilação ou algo que vai ser prestado serviço numa determinada loja, da venda do pacote. Mas da parte da venda do produto físico, tem a questão, principalmente, se você é gestor do setor de moda, você vai entender isso, que é, cara, o principal fator que derruba o resultado de venda ali da semana e do dia é a quebra de grade, né? Seja de tamanho ou de cor. Esse é um fator que, por exemplo, quando você tem um portfólio muito grande, e aí o que é muito comum? A performance começa a crescer do e-commerce, tá? Então, você tem muita sessão chegando e você tem dentro das suas campanhas que estão rodando uma CTR boa. Esse é até um ponto legal de você usar Dashes e usar IA também. Por quê? Muitas pessoas, quando ela tem um problema de performance de venda, ela acredita que ela está com algum problema lá na campanha dela ou no criativo dela. Se ela não tem esses indicadores organizados separados, ela vai tomar uma decisão errada, ela vai sair mexendo, às vezes, em algo que tá bom. Então, às vezes, você tem a tua campanha rodando super bem, tá lá toda a estrutura legal, você tem uma boa CTR. E, às vezes, a queda de performance, ela tá atrelada exatamente à quebra de grade. Então, você tinha ali um produto que ele tinha uma numeração com uma performance incrível. Então, você tem lá número... sei lá, 38 de um determinado produto de moda ali, da coleção. E é o que mais vende. E simplesmente esgotou. Não é que você não vende outros produtos, vende, mas o maior volume vinha dele. E também, por exemplo, um insight que é gerado pelos agentes lá, muitas vezes, como não tem previsibilidade muitas vezes de reposição desse estoque, é parar esse tipo de campanha porque às vezes fica perdendo dinheiro, né? Investindo num tipo e afeta a conversão, né? Então, imagina assim, ó, o consumidor ele chegou especificamente para comprar aquela numeração. Ele é a maior parcela. Então, você resolveu a etapa de trazer ele para dentro do ambiente. Aí a conversão cai. Então, vocês percebem que não faz sentido quando você tem uma CTR alta, uma boa aderência, um bom engajamento e o resultado não está acompanhando, não faz sentido acreditar que você tem um problema na campanha. Sua campanha está boa. E aí tem muita gente que não olha para dentro. Ou olha, mas a velocidade de acompanhar aquilo é um pouco mais lenta, porque eles estão resolvendo outras coisas. E, por exemplo, com a IA, você consegue entender essas correlações de forma mais rápida. Então, por exemplo... foi queda do quê? Foi queda de CTR? Foi queda de, por exemplo, o anúncio não está imprimindo? Às vezes tem um outro fator interessante na questão de acompanhamento de disponibilidade de produto em estoque, que é a previsão para compra ou produção. Isso aqui é muito legal. Então, por exemplo, às vezes você está com uma boa performance em um produto e ele vai vendendo. Então, ela já disse para você, olha... o que você tem vai durar, tipo, 22 dias. Você deveria produzir 150 itens. Ou, para quem não produz, para quem comprar porque você ainda tem um prazo ainda de quem te entrega, né? Exato. Então, se você tem essa informação ali clara, você consegue planejar ali com o time para que você atue nessas reposições, né? Esse é um grande desafio em e-commerces, obviamente, de moda, né? Não, e aí, por exemplo, para quem tá escutando a gente, se você não tá fazendo nada disso, cara, você já tá muito atrás. Exatamente. Hoje. Então, existem dois caminhos. Ou você faz internamente isso, né? Contrata um time, desenvolve, ou você pode ter um time igual o da Ciclo, que já tá, cara... tudo pronto, a gente está sempre trabalhando em cima das tecnologias, das tendências. O nosso time testa muitas coisas. Então, aquele ponto, né, que a gente estava discutindo. Pô, será que a gente vai perder dinheiro implementando isso? Não, deixa que a gente vai perder muito dinheiro antes aqui. Né, Felipe? A gente brincando, testa. Né? A gente testa antes de você gastar. Quando chegar para você, vai estar muito bem desenvolvido, redondo e testado pela nossa operação, né?
Mas, assim, são pontos importantes, tá? A gente analisar dados e ter IA em conjunto muda muito E por exemplo, Felipe, trazendo de forma introdutória, que acho que a gente já falou bastante coisa aqui sobre IA e formas aplicáveis. Cara, teve a entrada das MCPs, que isso daqui realmente vai ter um impacto grande, porque é o momento onde a IA começa a conseguir executar ações por si só. Seja, cara, navegando em utilizando alguma máquina de forma autônoma. Então, acessando o site, buscando, puxando relatório, cara, às vezes fazendo cadastro dentro de produto dentro da sua loja. Então, na hora que isso daqui estiver bem redondo das MCPs com as LLMs, cara, acredito que vai ser uma revolução grande. Com certeza. Chegamos no final, né? Chegamos. Do nosso... Deixa aí o comentário, a gente quer saber, deixa o like, fala também se esse podcast agregou também, né, esse assunto. E se você tem alguma sugestão, né? E é um assunto que quando a gente gravar de novo sobre inteligência artificial, vai ter outras coisas numa velocidade insana que já mudaram, né? Pô, legal, pessoal. Não esquece aí de se inscrever no nosso canal. Se você acompanhou isso daqui através do Spotify, não esquece também aí de se inscrever, se cadastrar e não esquece também de compartilhar com o seu time, né? Para ficar atento às novidades. Exatamente. Pessoal, do nosso lado, agradecemos aqui quem acompanhou até esse final aqui. Deixa teu comentário, teu like, compartilha, como o Flávio falou. E a gente deseja sempre aqui muito sucesso para você. Um abraço aí, boas vendas.